Comecemos comecemos pela tese, então, do fim da ordem liberal. Não é? E vocês, para quem acompanha a política internacional, teoria política internacional, blá, 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 essas teses estão muito presentes, são em discussão permanente no Foreign Affairs e várias outras revistas de política internacional americanas, não é? Particularmente, no caso do Foreign Affairs, explicitamente, revistas que resistem, lutam, criticam, combatem o nacionalismo que eles chamam de populista de Donald Trump, não é? E antiliberal de Donald Trump. Né? Pois bem, essa ideia de fim, acho que era uma primeira coisa que talvez seja importante lembrar, acho para quem milita mais tempo na área de economia política internacional, e até sabe que essa ideia de fim, né, obsessiona os americanos já desde, pelo menos mais recentemente, desde a década de 70 do século passado, quando se transformou no lugar comum falar do fim da hegemonia americana, a crise da hegemonia americana, não é? E essa ideia de que os Estados Unidos estariam vivendo o fim da sua hegemonia dominou o pensamento americano, tanto realista como liberal da teoria internacional, nos anos 70, 80 e até 90, e vários autores grandes, bons autores de filiação marxista também discutiram essa questão de um ponto de vista mais próximo da teoria do Modern System, do Wallerstein, depois do Giovanni Arrighi, blá, 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 essa questão de que os Estados Unidos estariam vivendo esse fim. Bom, dos anos 70 até hoje, vão 50 anos, nesses 50 anos, os Estados Unidos venceram, superaram a crise de 70, engataram a primeira e acumularam poder vitoriosamente, a riqueza, passaram por 91, liquidaram a Guerra Fria, enfim, não houve nada nesses 50 anos que se pudesse chamar de fim da hegemonia americana, a despeito de que, enfim, quem acredita no longuíssimo prazo, o próprio Wallerstein falava que esse esgotamento se daria por volta de 2050 ou algo parecido. Então, aí, como falta ainda 30, 40 anos, nunca dá para saber, né, o que vai acontecer no futuro. Mas, nesse período, não aconteceu. E hoje, de certa forma, essa tese do fim da ordem liberal é como se fosse uma repetição da outra, só que numa clave mais institucionalista, não é, do que era a discussão do fim da hegemonia, que tinha um vetor econômico mais importante. Não é? Mas, seja como for, de partida, não é, a despeito de que sempre durante essas décadas passadas, na discussão desse tema do fim da hegemonia, sempre me angustiava muito que as pessoas vivam obsessionadas com essa questão do fim e do futuro, quando, na verdade, o futuro é rigorosamente impossível de prever, não é? E não dá para dizer se a tese é verdadeira ou falsa, é como se ficar esperando o tempo para ver se confirma ou não confirma a previsão, dado que a única certeza que a gente pode ter é da nossa morte, ou da morte estritamente individual também, não é? Mas, nesse sentido, a discussão dessa tese, hoje à noite, a apresentação dela, só alguns aspectos para pensar um pouco o que os liberais, dado que essa, de novo, é a luta na próxima eleição presidencial americana de novembro, entre a turma, vamos chamar assim, libero-internacionalista, que estaria representada, supostamente, acho que agora menos vai ficar, pelo Joe Biden, ou Biden, sei lá, e a posição esta nacionalista, protecionista, de direita, enfim, Donald Trump. Não é? Mas, então, não é um tema que esteja ultrapassado. Não está. E vai voltar agora, está voltando já. Não? Então, vale a pena discutir a tese. Não para pensar o futuro, se vai acabar, não vai acabar, não é? Né? Mas para pensar o passado. Afinal, que ordem liberal? O que é, afinal, essa ordem liberal internacional? Não é? O que foi? O que essas pessoas querem chamar de ordem liberal internacional?
Eu diria para vocês, jovens, sobretudo para os mais jovens militantes, e tá, que em grandes linhas o que eles chamam de ordem liberal internacional é um pouco a forma de organização e administração da guerra, da paz e das relações econômicas mundiais que foi se impondo a partir da segunda metade do século XIX sobre a égide da supremacia da Libra e do poder naval britânico, mas que depois se transformou num projeto dos Estados Unidos na hora da sua entrada na Primeira Guerra Mundial, liderados por Woodrow Wilson com seus 14 prontos a propósito de como deveria ser a reorganização do mundo para que o mundo não repetisse os caminhos trágicos do sistema de Estados europeus. Não é? E essa ideia e esse projeto, né, é que vai se transformar finalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e talvez poderíamos datar isso no ataque de Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos, quando os Estados Unidos decidem entrar na guerra, não é? Esse projeto é que vai mais ou menos orientar a liderança vitoriosa dos Estados Unidos depois de uma guerra que destruiu todas as demais grandes potências nas reuniões de Alta, São Francisco e mesmo de Potsdam e mesmo de natureza mais econômica de Bretton Woods, não é? Qual era esse projeto? Em que se baseava a ideia força? Isso digamos, era uma tentativa de virar a página da política do equilíbrio de poder dos Estados nacionais europeus, que digamos assim, se transformou na ordem dominante a partir de Westfália, no século XVII, ou mais precisamente, para quem gosta de datas, 1648. Não é? A ideia era um pouco virar essa página e inaugurar um novo modo de governar o mundo, de ordenar o mundo, poderia chamar uma governança supranacional do mundo, sem eliminação dos Estados nacionais, sem ocupação colonial dos subalternos, não é? Mas sim hierárquica, tá certo? E baseada num conjunto de regras, normas e instituições multilaterais e consensuais, não é? Que foram construídas, não é? Ou impostas docemente pelas potências vitoriosas, e neste caso, Estados Unidos, que era o grande vitorioso, não é? Do lado ocidental e capitalista, digamos, não é? Nessas sucessivas reuniões e que deram forma a um conjunto de instituições multilaterais encarregadas, as Nações Unidas, evidentemente, todos conhecem, e dezenas de outras afiliadas das Nações Unidas ou paralelas às Nações Unidas, regimes, instituições, normas, regras, no sentido de uma governança global, né, sobre as relações de guerra e paz entre os Estados, sobre as relações econômicas entre os Estados e sobre o controle, sobretudo, a atenção dos territórios livres, dos mares, que não pertencem a nenhum Estado nacional e que, portanto, só submetem à soberania das potências que têm o poder naval suficiente. Disso se tratava na saída da Segunda Guerra Mundial. Digamos assim, mas por trás desta ideia havia uma convicção profundamente americana, liberal, individualista, tanto no sentido econômico quanto no sentido político, não é? De que a convicção de que a abertura econômica e o livre funcionamento dos mercados levaria à prosperidade e à paz. Essas eram como premissas que estavam por detrás dessa gestão globalitária de natureza proto-kantiana, digamos, mas que supunha que por detrás ou por baixo dessa institucionalidade global estivesse trabalhando uma sociedade regida, não é? Primeiro, por essa ideia de que o livre comércio, a liberdade econômica, a abertura econômica e o livre funcionamento dos mercados levariam à prosperidade e à paz.
não é? E o mesmo aconteceria com a abertura política e democrática, junto com a proteção dos direitos humanos, que também levaria às sociedades mais ricas, mais cooperativas e mais pacíficas. E a terceira ideia fundamental, e igualmente, diria eu, utópica, não é? É de que o fim, é que por fim as aberturas econômicas e políticas se reforçariam mutuamente. O velho sonho americano, depois tão maltratado pela história real dos povos, de que o mercado levaria à democracia e de que a democracia levaria inevitável ao mercado, que é o que os americanos estão esperando há 20 anos ou 30 que aconteça na China, e agora desistiram de esperar, porque viram que lá não rege essa regra, este sonho, essa utopia, sei lá, não é? Agora bem, a realidade dos fatos entre 45 e 91 e depois de 91, não é? De fato, coincide muito pouco com essas premissas e com essas ideias. Né? Elas se mantiveram, as instituições foram construídas, não é? Mas, como vocês sabem, é fundamental entender que a primeira iniciativa americana, logo na saída de 46, não é? Por sugestão dos seus antecessores britânicos, do Churchill, os Estados Unidos adotam a ideia da cortina de ferro e da separação do mundo entre duas partes incomunicáveis e em conflito contínuo. Não é? Aí vai vir exatamente essa metáfora da Guerra Fria. Tarará, tarará, tarará. Isso é, já tem uma parte do mundo que fica fora da utopia do livre mercado, da democracia, da governança democrática, da pacificação, blá, blá, blá. Pelo contrário, já se declara em preparação para a guerra constante, se constrói, se monta a OTAN, a União Soviética responde com o Pacto de Varsóvia e se arma um mundo bipolarizado do ponto de vista bélico, né, que essa bipolaridade bélica foi inseparável até 1991 da tal da ordem liberal internacional. A segunda ou terceira questão que é fundamental não esquecer, não é que essa ordem liberal internacional começa a ser construída a partir de a sua institucionalidade começa a ser construída a partir de 46, não é? Mas a bomba atômica de Hiroshima e a outra de Nagasaki foram lançadas em 1945, não é? Então, por mais que se tente obliterar, por mais que se tente encobrir esse fato fundador da ordem liberal internacional, não há como esquecê-lo. Não há como esquecê-lo. Até porque, durante todo o período que vai até 1991, a ordem liberal internacional esteve sempre à sombra do medo de uma guerra atômica entre as duas potências atômicas, depois que a União Soviética controlou a questão nuclear. Então, a verdade é que até 1991, além disso, a expectativa de paz não foi plenamente realizada, porque só do lado dos Estados Unidos, já em 50, 53, estiveram envolvidos na guerra da Coreia, e depois de 54 até 75, digamos, mais ou menos 20 anos, com distintos graus de intensidade, os Estados Unidos substituiu a França e envolveu-se na guerra do Vietnã, de onde saiu depois, enfim, derrotado. Mas, de qualquer forma, são conflitos e guerras contínuas nesse período. Depois disso, os Estados Unidos esteve muito próximo da guerra entre o Irã e o Iraque, que durou uma década, e muito próximo da guerra no Afeganistão contra as tropas da União Soviética que ali estavam e que também durou quase uma década. Não é? Então, a ordem, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de você, do ponto de vista descritivo, não é? Talvez do ponto de vista realista seja inevitável, não é que a ordem liberal internacional patrocinada e tutelada pelos Estados Unidos, também poderia chamar de Pax Americana, não é?
esteve assentada não apenas sobre 2 bombas nucleares, mas depois sobre um exercício de uma guerra fria contínua e várias guerras quentes sucessivas. É... Pois bem, vocês poderiam perguntar, mas depois do Anos Mirábiles, de 1989, 91, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos passam a ser, de novo, o centro unipolar do poder global, não é certo? Não havia nem sombra nesse momento da Rússia atual. A Rússia estava inteiramente destroçada e a China estava de gatinhas ainda. Não é? Então, na verdade, os Estados Unidos, quando termina a Guerra Fria e enfrentam vitoriosamente a Guerra do Golfo, né, de certa forma, não fazem nenhum acordo de paz, mas na forma nova em que eles ganham até a Guerra do Golfo, matando cerca de 150 mil iraquianos e morrendo algumas dezenas de americanos apenas, é a primeira vez que se expõe essa nova guerra indireta telecomandada, por televisão, aliás, para quem quis assistir, entende? Naquele momento, os Estados Unidos como que de novo refundou eticamente a nova ordem mundial criada depois da bipolaridade, não é? E vocês dirão, bom, nesse momento, não é, sendo uma potência hegemônica, sendo uma potência solitária, sendo a dona da ética, sendo a dona do tribunal do arbítrio, sendo a dona das principais forças armadas capazes de impor o arbítrio em qualquer ponto do mundo, entende? É isso que nos aproximamos do mundo sonhado pelo, de certa forma, pelo Kant. Né? E depois por todas as teorias da estabilidade hegemônica, blá, 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 do século XX. Né? Variados tipos de teoria nessa mesma direção. Entende? Mas não foi o que passou. Vocês sabem que não foi o que passou. Já agora estamos nos aproximando, mesmo os mais jovens de vocês, já vão se aproximando do tempo que alguns de vocês tocou assistir e ver, não é? Que nesses 30 anos, depois de 1990, 1991, não é? Os Estados Unidos seguiram em guerra, não é? Depois de 91 estão há 20 anos numa guerra sem fim, como diz o presidente deles, não é? No Oriente Médio, tá certo? E uma guerra que começou a partir da luta contra o terrorismo e do projeto do Grande Médio Oriente, que, uma vez mais, era um projeto de instalação no mundo entre Marrocos e o Afeganistão da democracia, do mercado, da liberdade, da ordem liberal e pacífica. Não é? Nesses 30 anos, essa ordem liberal e pacífica instalada no Oriente Médio submeteu praticamente todos os países dessa zona a uma guerra contínua, a um bombardeio interminável, a um extermínio da sua população. Não é? Então, eu acho que é um primeiro grande paradoxo. Não é? Não estou criticando aqueles que sonham com o fim do mundo que eles consideram que foi muito bom, da ordem liberal. Né? Talvez, não é que seja só coisas ruins, muito menos. Né? Mas há que ter claro, né, mais além da ingenuidade, do sonho, da fantasia, né, uma espécie de viúvas da ordem liberal, tá certo? Qual foi o fundamento real dessa ordem liberal? Para saber por que eles acham que ela está terminando, ou onde é que ela está fraquejando. Não é? Porque muitos deles consideram que o grande desafio, quer dizer, o que está contestando, o que está derrubando essa ordem liberal é a ascensão do que eles chamam os capitalismos autoritários da China, da Rússia, enfim, e também o ataque direto, surpreendente para eles, dos Estados Unidos à própria ordem liberal que eles criaram. Não, ou ajudaram a criar, mas tiveram um papel absolutamente decisivo na sua criação. Mas essa é a questão.
não é? Quer dizer, de novo, atribuir a culpa dessa crise que eles estão vivendo ao ataque externo. Não está havendo nenhum ataque externo explícito à ordem liberal. Pelo contrário, eu diria que hoje quem mais defende a ordem liberal no mundo são os chineses, pelo menos no plano econômico internacional. Os próprios russos, de alguma forma, também assinam embaixo dos documentos multilaterais, não é? Quem está atacando virulentamente a ordem, portanto, é isso que os teóricos da teoria dessa tese do fim da ordem liberal têm que pensar e têm que se explicar. Quem está destruindo a ordem liberal são eles mesmos. E, portanto, alguma explicação que queiram dar, devem buscar dentro de sua própria sociedade. Até porque, atenção, e só para concluir esse argumento, não é? O interessante é que nesses 20 anos, ou depois, digamos, depois de 1991, tá certo? Até esse momento que o pessoal considera como o momento da implosão da ordem liberal, né? 17, 18, 19, enfim, agora o período Trump, vamos chamar assim. Não é? Mas a verdade é que nesse período da ordem liberal internacional unipolar, absurdamente hegemônica, ou, quem sabe, imperial, não é? Uma vez mais, tá certo? Na década de 90, depois da Guerra do Golfo, e durante o governo quase idílico de Bill Clinton, uma espécie de figura associada para sempre, não é? À utopia da globalização, do mercado, da democracia, não é? Foram feitas, segundo as estimativas do Andrew Bacevich, 48 intervenções militares norte-americanas durante 8 anos, mais do que durante toda a Guerra Fria. Democrata. Por outro lado, o Bush I fez a Guerra do Golfo e o Bush II foi quem iniciou a guerra do Afeganistão, do Iraque, enfim, as guerras que estão até hoje, 20 anos de guerra. E mesmo, atenção, meus amigos, nessas coisas há que ser objetivo, realista. Não adianta tapar os olhos com a peneira. Quando a gente quer conhecer o mundo, quando a gente quer entender o mundo, a primeira consigna, digamos, talvez seja até quem Maquiavel quem a enunciou, né? Diga as coisas como são e não como você desejaria que ser. E neste ponto, os teóricos, os intérpretes do fim da ordem liberal teriam que explicar como, no período do Barack Obama, os Estados Unidos lançaram, nos seus 8 anos, 26 mil bombas sobre 7 países. E leia-se em países, povos, populações, seres humanos. E eis aí o grande paradoxo que eu coloco para vocês, meus jovens amigos dessa noite, tá certo? É que o presidente nacionalista, populista, sei lá, todo que vocês queiram, não é, nessa figura desse senhor Trump, mas há que dizer, para refletir, para pensar, não é? Que nos 4 anos desse senhor, os Estados Unidos não iniciou, que eu saiba, que eu me lembre, salvo engano, nenhuma nova guerra. É um belo paradoxo. Certo? Não sei quantas bombas os seus militares terão lançados em lugares que já estavam em guerra. Mas não recordo de nenhuma nova guerra iniciada por esse senhor. Muitas ameaças, guerra econômica, sanções, todo tipo. Não é? E talvez seja por isso. Aliás, atenção, que na próxima eleição de novembro, o alto establishment, falcão militar norte-americano, apoia o Sr. Joe Biden. Para vocês verem que o mundo internacional e o mundo completo hoje não é muito mais difícil de se explicar com categorias simples, branco, preto, não é? Bom, mal, sim, não. Deixo aqui apenas como uma questão
não é, para ser refletida por vocês, não é, até porque esse tema seguirá. Mas é menos para prever se a ordem liberal vai seguir, você acha? Né? É muito interessante, eu acho que em 2017, uma coisa assim, não me lembro, não é? Uma televisão canadense promoveu um grande debate, um pouco assim, só que aberto por televisão para 2, 3 mil pessoas e mais o público presente de 1.000 pessoas, envolvendo Niall Ferguson, que é um historiador escocês, mas que vive nos Estados Unidos há muito tempo, e um jornalista indo-americano, para discutir se a ordem liberal terminou ou não terminou. É interessante, um pouco resolver o assunto, tipo um programa de televisão, chamar esses animadores de domingo para discutir isso, né? E aí os dois debateram, usaram argumentos e tal, o debate tem várias coisas interessantes, está publicado, é possível encontrá-lo, né? E no final, então, fizeram uma votação para ver se a ordem liberal ia terminar ou não ia terminar. Eu acho que deu 77% a favor de que a ordem liberal não ia terminar e deu 26%. O historiador escocês, que é extremamente vaidoso, orgulhoso, muito inteligente, o Farso, vai ficar extremamente deprimido, mas perdeu, teve 20%, 26%. Não é? Se fosse assim que se disse o futuro, a ordem liberal deve seguir, porque ganhou nessa votação lá. Teria que fazer, quem sabe, aqui no, como chama esses aí, no Faustão, Silvio Santos, para perguntar se ela vai ganhar ou não vai ganhar. Não dá, não vai se resolver esse ponto. Portanto, o que interessa aqui não é discutir o futuro, nem foi isso que o Pomar me pediu para fazer, ele pediu para falar o passado. Então, essa tese sobre o futuro, né, me permitiu apenas dizer algumas coisas sobre o que foi, de fato, a ordem liberal, com suas grandes virtudes e com seus grandes problemas. E, sobretudo, com aquilo que os liberais sempre têm muita dificuldade de aceitar, sobre que premissas realistas a ordem esteve assentada. Segunda tese, de sabor mais